Olá, meus irmãos, muita paz. Meu nome é Lucas Gervásio e vamos juntos refletir um pouco sobre esse tema: ecologia e espiritismo, mundo sustentável, amor universal. Primeiro, gostaria que você refletisse: será que tem realmente a ver, né? A gente, dentro do espiritismo, falarmos de ecologia? Será que existe essa ligação? Será que faz sentido? Ou será que realmente faz diferença estudar esse assunto e, mais ainda, aplicar o que a gente vai falar aqui na minha vida cotidiana? Será que eu teria algum impacto, nesse cuidado com a natureza, nesse cuidado com o ambiente? Não, eu convido você então a ficar aqui conosco, nós vamos ver que sim, né? É importante falarmos sobre isso e eu posso sim fazer diferença. Nem que seja uma diferença na minha própria família ou para mim mesmo. Vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, a compreender que nós estamos intimamente ligados ao ambiente onde a gente vive. E de qualquer maneira, nós iremos receber os impactos, as consequências das nossas ações nesse ambiente. Como a tirinha nos mostra, né? O pai que diz ao seu filho: Filho, um dia você vai apreciar, as verdadeiras coisas, aquilo que é realmente importante na vida. E aí no futuro, né, ele refletindo, lembrando do pai: Obrigado, pai. Muitas vezes nós temos perdido o nosso tempo de existência espiritual, olhando para questões que não são tão importantes assim. Questões passageiras, questões materiais e que não deveriam ser o centro das nossas energias e da nossa atenção. Se eu te perguntar, você ganharia R$ 1 milhão, você ficaria feliz? E se você ganhasse agora R$ 10 milhões, você também ficaria feliz? Tenho certeza que sim. Mas se eu te perguntasse, ganhando esses R$ 10 milhões, mas você não pode mais acordar, você trocaria os R$ 10 milhões pela oportunidade de acordar novamente? Então eu imagino que, ao acordar todas as manhãs, nós deveríamos estar tão felizes ou mais felizes quanto se ganhássemos R$ 1 milhão. E muitas vezes nós perdemos as nossas manhãs com a dificuldade de acordar, de levar o nosso dia, aquele dia vai ser difícil, e não damos o valor que é o simples abrir os olhos, a oportunidade de acordarmos de manhã, como às vezes nós daríamos por uma bolada de dinheiro, né, por alguma coisa que a gente ganhasse. Então, vamos focar a nossa atenção para as coisas que realmente importam na nossa vida. E e essa imagem nos mostra, né, que esse cuidado com a natureza, esse cuidado com o nosso ambiente, não só o ambiente físico, natural, mas também o ambiente mental, que deve ser também motivo das nossas atenções, esse cuidado ele é importante porque ele reflete não só para gerações futuras, muitas vezes nós falamos, né: "Ah, vamos cuidar das águas, dos oceanos, do ar, do solo, para que as gerações futuras possam também usufruir". Mas nós nos esquecemos, e o espiritismo nos alerta a isso, que essas gerações futuras, nós fazemos também parte delas, através da reencarnação. Muitas vezes uma semente, né, que enquanto crianças nós plantamos, ela vai, frutificar, ela vai crescer, gerar uma árvore, né, que vai dar frutos no futuro, que talvez eu, reencarnado em outra vida, poderei usufruir, utilizar desse fruto. Então é o cuidado para nós mesmos, para nós utilizarmos no futuro. Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, ela fala para nós, né? Ela nos incentiva a alimentarmos um pássaro, um animal, plantarmos uma árvore, acompanhar-lhe o desenvolvimento, que não te importando, não nos importando, se não conseguires colher-lhes os frutos, que alguém receberá graças à tua dedicação e ao teu amor. Assim é o amor, indefinível, mas expressável. Pensarmos, né, não só de fazermos as nossas boas ações, para que nós possamos colher a nós mesmos, mas também pensarmos no próximo, pensarmos de que isso é coletivo. E esse pensar, isso demonstra o amor não egoísta. E como nós dissemos anteriormente, né, um bônus desse processo é de que este cuidado também é para nós, porque de qualquer maneira, esse amor que é espalhado, ele retorna para nós, seja direto ou indiretamente. Emmanuel também coloca lá no livro Paciência, perante a eterna sabedoria, todos nós estamos interligados, as pedras e as flores, os animais
e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, meus irmãos, para reconhecermos a nossa ligação. Somos responsáveis por aqueles que consideramos, digamos assim, inferiores, aqueles que estão num processo evolutivo ainda mais inicial do que a gente, da mesma maneira que espíritos superiores cuidam e amam a nós. Por isso o tema dessa aula, amor universal, ecologia e espiritismo, mundo sustentável e amor universal. Quando cuidamos deste processo, quando cuidamos, olhamos dessa maneira para a natureza, estamos vivenciando o amor de uma maneira como o nosso irmão Francisco de Assis, por exemplo, né, nos ensina e já entendia ao dizer a irmã pedra, o irmão sol, o irmão vento, a irmã água. Ele já compreendia nos minerais, nos vegetais, nos animais, em todos os seres da natureza, essa necessidade de cuidado, de atenção, de olharmos nossos olhos de uma maneira diferente, não com superioridade, mas com igualdade, com irmandade. Lá no livro Consolador, Emmanuel traz para nós, na pergunta 27, como devemos compreender a natureza? E ele diz que a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, ou seja, todo o conhecimento de Deus está presente na natureza. E é muito interessante quando, no livro dos Espíritos, se pergunta aos Espíritos, né? Como é que se pode compreender a existência de Deus? E os Espíritos nos respondem para observarmos a natureza, de que algo que, ao mesmo tempo, tão simples, mas na sua intimidade tão complexo, tão perfeito e que funciona com tanta harmonia, é necessário existir uma inteligência suprema que comanda todas essas micro e macro ligações para que aquilo funcione da maneira equilibrada como funciona. Então, Deus está ali presente. A natureza é esse livro divino. E é tão interessante ao observarmos que diversas milhares de mensagens dos irmãos espirituais para nós, eles nos ensinam a paciência, a tolerância, a não vaidade, o não egoísmo, trazendo exemplos da natureza, contextos de como a natureza funciona, para nos ensinarmos, né, todas essas leis aí do amor. Então, a lei de Deus, né, está contida na natureza. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação dos seus discípulos. Então, estamos todos ligados a essa lei maior que está presente, então, que é contada na natureza à nossa volta. O que é sustentabilidade, então? O que sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente? Vamos entender que sustentabilidade, meus irmãos, significa desenvolvimento. Tudo que se relaciona ao desenvolvimento, a gente pode falar que é sustentável. Então, existe um meio ambiente que é sustentável, existe um meio urbano que pode ser sustentável, uma economia sustentável, uma família sustentável, a casa espírita pode ser sustentável. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e a gente fala de ecologia vinculada ao espiritismo, significa isso. Significa um ambiente, no caso, o meio ambiente, que ele está em desenvolvimento. Ele não se consome a ponto de acabar. Muito pelo contrário, ele cresce, ele se desenvolve, ele consegue oferecer a todos os indivíduos, a todos os seres, aquilo que eles necessitam. E o que seria ecologia? Ecologia é a interação entre o homem e todos os outros seres da natureza. Esse estudo né, das consequências dessas interações é que é ecologia. Como é que será, então, a humanidade do futuro? Se nós estamos falando, né, de ecologia e sustentabilidade, com a preocupação de nos colocarmos com esse pensamento, com, com essas atitudes de proteção ao meio ambiente, pensando assim, como é que será, então, essa humanidade do futuro? Vamos imaginar, né? Imagina aí uma sociedade onde exista na própria cidade uma horta coletiva, onde entre os quarteirões existam fontes de alimento que são cuidados e utilizados pela comunidade em torno. Será que seria útil para todos nós? Será que não seria interessante, ao mesmo tempo, embelezar a nossa cidade, trazendo mais conforto mental,
mais equilíbrio, mente saudável e também interação entre as pessoas. Será que é possível uma cidade assim? A gente imagina que sim. Precisamos, às vezes, mudar um pouco os nossos hábitos, as nossas rotinas, mas não é algo inimaginável. Imaginem uma cidade mais verde, de mais integração entre a natureza e o ambiente urbano, onde mais plantas, mais flores, mais praças, lagoas estão a serviço das pessoas, da sua integração e dessa maneira harmonizam e trazem mais conforto, tanto de temperatura, conforto visual, a todas as pessoas que ali vivem. Cidades assim já são projetadas e já são idealizadas pela humanidade hoje. Cidades como, por exemplo, Tóquio, ou cidades, por exemplo, da Arábia Saudita, têm grandes projetos e idealizações de cidades dessa maneira, onde existem integrações entre o meio urbano e as cidades. Essa cidade aqui, por exemplo, são cidades chamadas Neom e outra cidade chamada The Line, são cidades na Arábia Saudita que já estão sendo construídas e idealizadas de uma maneira extremamente sustentável, onde existe a integração entre as pessoas e o meio ambiente, e as pessoas dependem do meio ambiente da mesma maneira que o ambiente depende das pessoas. Então, essa ideia não é uma utopia, são ideias que já estão em andamento para as civilizações do futuro poderem usufruir. E da mesma maneira como a gente imagina essas cidades no futuro dessa forma, quando a gente olha para uma cidade espiritual, ou quando a gente imagina, é mais ou menos dessa mesma maneira. Essa é uma ideia, né, que os autores do filme Nosso Lar, através, né, das inspirações dos espíritos e das descrições de André Luiz, eles construíram digitalmente a cidade Nosso Lar, uma cidade espiritual. E observem como a natureza está totalmente envolvida na cidade, uma cidade colorida, cheia de plantas, cheia de flores, né? Com uma beleza que atrai os olhos. Então, da mesma forma como as cidades do futuro, elas são pensadas dessa forma, as cidades espirituais também são imaginadas assim. Olha como a nossa mente, para algo que é evoluído, que é avançado, né? Que é onde a gente quer chegar, nossa mente tende a direcionar para essa integração urbano, ambiente natural, que é algo que já vem do espírito, já é da nossa, já, vamos dizer assim, do instinto espiritual imaginar as cidades assim e que é algo que é aprendido na própria natureza, né? A natureza nos mostra que uma árvore é uma grande comunidade, é um mundo para aqueles seres que vivem ali. Então, não é como a maioria das nossas cidades hoje, né? Que praticamente o que existe ali são seres humanos e alguns daqueles seres que a gente considera parasitas, que a gente imagina que nem deveriam estar ali, e a gente faz de tudo para tirar eles daquele ambiente, né? Na verdade, a natureza, ele é totalmente compartilhada. Não existe na natureza algo que seja exclusivamente de uma única espécie. Poucos ambientes são aqueles onde reina uma única espécie. Muitas vezes, esse ambiente ele só existe porque houve uma intervenção do ser humano. Na verdade, o meio ambiente natural, ele é todo é, compartilhado. E aí nós vamos buscar essa mensagem do André Luiz, lá do Ideal Espírita, que ele fala, né? Que retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Então, ao invés de tirar os insetos do nosso lar, do nosso meio ambiente, é importante aprendermos a conviver com eles de uma maneira harmônica e compreendermos a função que eles têm dentro da nossa vida e dentro do meio ambiente onde nós também estamos inseridos. É, Eu adoro essa frase do Leon Tolstói, porque nos mostra a importância de tirarmos o véu do materialismo, olharmos, né? Olharmos para as coisas com esse olhar espiritual da eternidade e da fraternidade com todos os seres. Leon Tolstói diz que há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. O que isso quer dizer? Tanta vida existe ali naquele ambiente, tantos recursos, tantas trocas, tanta maravilha, e existem algumas pessoas que não conseguem olhar para aquilo
sem ver apenas, como o texto nos diz, lenha para fogueira, né? Algo que eu posso aproveitar, usufruir para mim mesmo, tirar, destruir, para que eu possa utilizar. Quer dizer, o egoísmo desse espírito velho falando. Quantas vezes nós não olhamos para algo da natureza e não vemos como algo que me incomoda, que não deveria estar ali? Uma vez que a gente precisa realmente aprender a olhar com aquele olhar, às vezes até infantil, né? Deixar vir as minhas criancinhas, Jesus já disse. Com esse olhar puro, com esse olhar da curiosidade, do benefício e da beleza que aquele simples ser representa. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, através da espiritualidade, traz, né, que as belezas naturais são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Ou seja, quanto mais evoluímos espiritualmente, mais somos capazes de apreciar a beleza nas coisas de Deus. A natureza vai se tornar cada vez mais bela para nós nos seus detalhes, à medida que crescermos a nossa visão espiritual. E isso diz muito, né, meus irmãos? Então, pensando em tudo isso, na importância que é esse meio ambiente e de como precisamos olhar de uma maneira mais cuidadosa para para essa natureza que nos envolve, o que que tem a ver com a minha vida? E será que essa sustentabilidade realmente faz parte do meu dia a dia? Nós vamos ver que sim. Primeiro, ao nos colocar como pequeninos no nosso planeta. Nós não somos os mais importantes. Longe disso. Se nós colocarmos o tempo de vida, né, de existência do planeta Terra em um relógio de 12 horas, um ponteiro de 12 horas, os seres humanos vão surgir dentro dessas 12 horas, lá nos últimos 2 segundos de existência do planeta. Ou seja, praticamente fomos os últimos a chegar. E muitas vezes nos colocamos como prioridade. É, se eu quero utilizar desse campo, dessa área, eu tenho todo o direito de destruir tudo que ele está a meu benefício. E nós sabemos que muitas vezes é necessário, sim, a agricultura, a pecuária, as extrações minerais, para que a sociedade cresça, para que todos tenham, condições de sobreviver. Mas a questão é, será que precisamos degradar realmente mais do que já foi para mantermos o nosso padrão de utilização das coisas? E será que nós precisamos utilizar tantos recursos assim mesmo? Será que temos tanta necessidade desse consumo da maneira como nós fazemos hoje? Provavelmente nós vamos responder que não. Tudo que já foi devastado, provavelmente é muito mais do que suficiente para manter a nossa vida. Só que às vezes, pelo egoísmo e pelo consumismo, pelo materialismo e pela cobiça, nós queremos cada vez mais, e isso está relacionado com o egoísmo do ser. Nós precisamos transcender esse egoísmo e olharmos para esse ambiente de uma maneira universal. Todos estamos no mesmo patamar e devemos, né, ter o mesmo, oferecer, né, o mesmo amor para todos os seres da natureza, porque fazemos parte desse ciclo, né? Essa grande biosfera, ela depende dos biomas, que dependem dos ecossistemas, né, que são formados pelas populações que eles estão, e essas populações são formadas pelos indivíduos, que têm os seus órgãos, que têm os seus tecidos, formados pelas células, que são formadas por organelas, que são formados por micromoléculas, e por sua vez são constituídos de átomos. Então, os espíritos são claros para nós que, desde o átomo até o planeta, até o universo, estamos todos interligados. E todos são obras de Deus que dependem dependem uns dos outros, né? E que demandam a nossa atenção. Então, esse é o olhar do espírito. Esse é o olhar que o espiritismo nos traz diante desse cenário, né? Desse cenário meio ambiente. E também olharmos para nós. Nós somos, como indivíduos, também um ecossistema. Existem mais de 100 mil bilhões de seres vivos dentro do nosso organismo.
Então imagina o quanto nós não percebemos, vamos dizer, no planeta como um todo, a quantidade de vida que se faz a nível espiritual, até dizendo, né? E é importante nós lembrarmos, como Leon Denis traz e muitos outros espíritos nos explicam, né? Que a alma, né? O que é a alma? O espírito é encarnado. Então, o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O que isso quer dizer? Que o início desse espírito, é o que a gente chama de princípio espiritual, ele começa lá no átomo, lá nos minerais, e ele vai é, passando por fases de maneira muito vagarosa, gradativa, gradual, pelos minerais, pelos seres microscópicos mais simples, depois vai chegando lá no vegetal, que já é algo mais complexo, chega no animal, que está bem mais avançado, até ele se individualizar, até ele tomar consciência de si, e aí sim ele passa a ser um espírito e habita o corpo, né, do ser humano. E a partir daí ele vai chegar até lá no arcanjo, que seria o espírito puro. Então, nós viemos desses seres. E isso nos integra. Isso mostra para nós que nós temos responsabilidade. É como se olhássemos para qualquer outro ser, para qualquer outro organismo na natureza, e com esse olhar de que ele é um espírito em potencial, de que ele é um princípio espiritual que está se formando, que está aprendendo, que está em evolução e demanda do nosso cuidado e do nosso amor, da mesma maneira como outro ser humano, da mesma maneira como um filho. Que ter um filho, né, é uma das maneiras da gente começar a entender o que é o amor de Deus aqui enquanto encarnados. E nós devemos ter esse olhar para todos os seres da natureza. Então, aqui está um exemplo, né? Que ao longo de muito e muito tempo, passando por diversos planetas, como o irmão Áureo diz para nós, os mundos ad hoc, mundos especializados, no surgimento inicial do espírito, né, aquele espírito ainda primitivo. Quer dizer, esse princípio espiritual ele tem uma longa caminhada por muitos e muitos planetas, por muito e muito tempo, até que ele se torne um espírito individualizado. Mas isso não exclui de ser, né, um princípio espiritual, um espírito em potencial que um dia irá se tornar, é, vamos dizer assim, mais consciente, né? Assim como nós estamos nesse processo de nos autoconhecer. E aí, Kardec traz para nós, nas perguntas 591 e 601 do Livro dos Espíritos, sobre essa questão. Nos mundos superiores, as plantas são como outros seres de natureza mais perfeita? Quer dizer, existem plantas no mundo espiritual e também nos mundos superiores, né, em mundos mais evoluídos que os nossos, e elas são mais perfeitas? Então, os espíritos respondem que tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, os homens são sempre homens. Ou seja, podem existir plantas e animais diferentes dos nossos, que são mais aperfeiçoados, às vezes com tarefas mais bem definidas, com características de inteligência e de consciência mais evoluídos que os nossos, mas continuam sendo animais, ou seja, de um nível espiritual ainda inferior ao espírito, ao ser humano, né? Vamos dizer assim. Os animais dos mundos superiores são servidores inteligentes, embora inferiores e submetidos aos homens. Então, olha que interessante, né? Essa visão da evolução, da quantidade, né? De seres diferentes que existem no universo afora e que nós ainda não temos nem a noção de entendermos, né? Esses níveis gradativos da evolução. Emmanuel traz, no livro Justiça Divina, Psicografia do Chico, que o espírito consciente, criado através dos milênios nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. Então, quer dizer, ele está dizendo que esses milênios vão passando e os espíritos, então, vão se tornando conscientes à medida, né, que vão pagando os tributos da evolução. Que cada ser necessita dentro do seu progresso. Alguns seres vão começar a aprender as sensações, outros seres vão começar a compreender a convivência, as relações,
E aí agora, enquanto encarnados, né, no nosso processo aqui de planeta de provas e expiações, nós estamos aprendendo o respeito e o amor. E aí um dia nós vamos aprender muito mais. Então é isso. E olha que interessante, lá no livro Lírios de Esperança, que a irmã Dufaux traz, né, que acontece no plano espiritual. É um diálogo de dois espíritos que estão desencarnados, né, e um fala: vejo que os jardins nos fizeram bem. Aí outro responde: sempre fazem, sempre fazem. O espírito de Eurípides, no caso Eurípides Barçanufo, e por que não dizer de Jesus, está nessa praça. Aí ele aponta: vê esse flamboyant? E é interessante chamarmos a atenção de que ele coloca uma árvore, né, uma espécie de árvore que existe aqui no planeta enquanto encarnados. E tal, provavelmente, né, como diz aqui, é a mesma espécie lá no mundo espiritual. Olha que interessante. Então ele fala: sim, abrace-o e pense em Jesus. Marcondes seguiu instintivamente a ordem, abraçou a árvore e fechou os olhos. Uma doce paz invadiu-lhe o coração. Que sente, homem? A revolta passou. Sumiu por encantamento. Estou leve, calmo. Pela primeira vez sinto-me assim, depois do desencarne. Então é como se ele recebesse um passe. É como se ele aliviasse as suas tensões ao abraçar aquela árvore que ali está. Olha que integração com a natureza maravilhosa, né? Nós podemos, então, seguir o exemplo, né, da mensagem aqui e abraçarmos uma árvore para descarregarmos as nossas energias. Você já abraçou uma árvore? Então, pensando nesse, né, nesse processo todo, tudo que nós estamos conversando, o que será que nós podemos fazer no nosso dia a dia para cuidarmos, para ajudarmos e contribuirmos nesse processo da sustentabilidade? Primeiro, termos consciência daquilo que estamos consumindo. O que será que eu estou consumindo, utilizando, quais recursos eu estou retirando da natureza no meu dia a dia através daquilo que eu compro, daquilo que eu me alimento, daquilo que eu utilizo? Será que seria então gastar menos, comprar menos? Sim, começa por aí, né? É realmente utilizarmos e consumirmos aquilo que temos a necessidade real e com mais cuidado, com menos gastos. Mas não é só gastar menos, é também saber de onde as coisas vêm, saber para onde as coisas vão e contribuir nesse processo. Se eu posso reutilizar algo, por que simplesmente descartar? Se eu posso comprar algo que vem de uma região que tem cuidados com o meio ambiente, ou de uma empresa que se preocupa, né, que tem responsabilidade ambiental, eu posso investir nesses produtos mais do que em produtos de empresas ou de ambiente, regiões que não têm esse cuidado. Tudo isso é fazer parte, tudo isso é ter responsabilidade ambiental também. É, Se a gente for pensar, né, nessa questão do crescimento demográfico, nunca o planeta esteve tão cheio de pessoas, nunca o consumo foi tão grande. E as projeções para o futuro é de que isso ainda irá crescer muito mais. Quando a gente fala então de pegada ecológica, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas pegada ecológica significa a quantidade de ambiente, né, de terra e de água, seja mar, seja rios, que cada pessoa necessita para sobreviver com aquele seu consumo. E aí a gente extrapola para a população, para as cidades ou para o país. Então pensa, você como indivíduo, você consome, você se alimenta, você compra produtos, e todos os produtos, se a gente for pensar na cadeia de produção, lá no início a gente vai encontrar algo da natureza, seja retirado do solo, seja retirado de uma floresta, seja retirado né, de uma plantação ou de algo que está na água. Então você utiliza uma região, uma parte do planeta Terra para produzir aquilo. Se você somar a quantidade, né, a pegada ecológica de cada habitante do planeta, a quantidade de terras e de água que cada habitante do planeta precisa para produzir aquilo que ele consome, a gente vai ver que um planeta só não é suficiente. Quer dizer, nós estamos consumindo muito mais do que o planeta consegue produzir, consegue oferecer. Ah, mas como é que isso acontece? Como é que então isso é possível? Isso é possível porque no momento que eu estou consumindo mais do que eu realmente preciso, eu deixo alguém do planeta com menos do que ele precisa para sobreviver. E aí a gente tem a desigualdade social. Aí nós vamos encontrar os quadros, né, de miséria, fome, onde as pessoas não têm aqueles recursos
que elas necessitariam. Por quê? Porque muitos de nós consumimos muito além daquilo que realmente necessitamos. E o planeta não tem condições de continuar dessa maneira. Por isso, tanto se fala hoje, né, há algum tempo, sobre consciência ecológica, sobre sustentabilidade, os cuidados com a ecologia. Ficou claro, meus irmãos? Nós temos que, né, ficar atentos às questões dos recursos renováveis, dos recursos não renováveis. Se você ainda não sabe o que isso significa, é importante você pesquisar, você se inteirar desse assunto, né? A gente utilizar, e nós temos, por exemplo, muitos de nós, né, nas nossas mãos, através dos nossos veículos, do combustível que nós utilizamos quase que diariamente aí, a escolha de utilizar recursos renováveis ou não renováveis. Aqueles que são renováveis são aqueles que podem ser produzidos novamente. Nós temos condição de produzir mais vezes, né? Aqueles não renováveis são aqueles que, uma vez que a gente utiliza, não tem mais jeito da gente produzir. E geralmente os recursos não renováveis, eles são muito mais poluentes e geram mais impacto no planeta. Mas a maioria das vezes é mais fácil. São aqueles que são à base de petróleo, por exemplo, como a gasolina, como o plástico. Todos esses produtos, eles são mais poluentes e eles não podem ser reproduzidos. O petróleo, ele não é produzido pela humanidade. É a natureza que produz depois de milhões de anos de processo químico, né, acontecendo. Então, nós podemos utilizar outros produtos. São produtos que têm origem, né, renovável. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? O que são produtos não renováveis, por exemplo? Os que têm origem no petróleo, no gás natural e também no carvão mineral. Geralmente são esses os principais produtos que são a fonte de energias não renováveis. E nós temos alternativas. Busquemos, devido ao nosso tempo, não dá para aprofundar muito nesse assunto, mas busquemos entender um pouco mais e como é que isso pode ser trabalhado, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. No livro dos Espíritos, mais uma vez, os Espíritos trazem para nós, né, que o solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, né, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. E por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então, nós colocamos como responsabilidade, às vezes, né, das desgraças, dos problemas que acontecem, como se o planeta fosse responsável. Na verdade, a natureza está no seu curso natural, né? No seu próprio equilíbrio. Nós que interferimos e muitas vezes sofremos também consequências. E, e de uma maneira geral, né, meus irmãos, toda ação também provoca uma reação. Então, nós somos, então, responsáveis por aquilo que nós realizamos. É importante também, né, lembrarmos da água, desse importante recurso que a gente fala assim, nossa, mas o planeta poderia chamar planeta água, de tanta água que existe. Se a gente for olhar para os rios caudalosos, aquela quantidade de água, se a gente olha para um oceano, tem água, parece que é infinito. Por que que a água é um recurso que parece que está acabando? Qual que é o problema com a água? Na verdade, não é a água, mas é a água potável, a água que está disponível para nós, que é um grande problema. Se a gente for analisar, cerca de 97% da água é água salgada. E a água salgada, ela praticamente fica indisponível para nosso consumo. É muito caro e muito longo o processo de dessalinização, que é tirar o sal da água, tanto para aproveitamento do sal, mas quanto para aproveitamento da água sem o sal. Esse é um processo caro e difícil. Então, é uma água praticamente indisponível para o nosso uso do dia a dia, seja nos afazeres domésticos, seja para, né, para consumo na alimentação ou água para se beber. Cerca de 3% que sobra é a água doce. Dessa água doce, né, desses 3% que sobram, a grande maioria, quase 80%, cerca de 77%, está congelada, está nos polos. Então, também é uma água que não está disponível para nós, para o consumo diário. Então, sobram, né,
cerca de 23%. Desses 23%, 22% é água que está no subsolo, é uma água subterrânea, que é uma água que a gente consegue acessar de certa maneira, mas não com facilidade. E apenas 1% é a água que está nos lagos, nos rios e nos riachos. Geralmente, essa água é água que a gente polui. É água que muitas vezes são jogados dejetos, lixo, esgoto, e é uma água que está acessível para nós, que está aqui na superfície, mas ao mesmo tempo pode parecer muito, mas não é. É uma água que é rara, né? É uma água que está pouco disponível. E a gente utiliza essa água na agricultura, nas indústrias e para consumo de todas as cidades. Então é uma água que é muito, todas essas águas, né, dos nossos rios, uma água muito utilizada e muitas vezes é muito poluída. Eu não sei se todos sabem, mas se você buscar pesquisar um pouco, a gente vai ver, né, que o tratamento da água é um processo caro, é um processo difícil de ser realizado, complexo, e poucas cidades têm um tratamento de água muito eficiente. Muitas populações nem têm acesso ao tratamento da água. E muitas vezes nós abrimos as nossas torneiras, as mangueiras e deixamos a água limpa, tratada, que passou por esse processo de tratamento complexo, simplesmente ir embora se misturando com a água do esgoto, que já é uma água poluída, que vai ter que passar por esse processo, né, de tratamento de esgoto depois para ser enviada para os rios, mas é um processo caro. Então nós precisamos conhecer, meus irmãos. O esclarecimento, o conhecimento nos dá condição de, de sabermos, né, a importância real das coisas e para valorizarmos. É um processo, né, então, muito complicado e muito caro. Muitas vezes nós não damos valor. Existem projeções, né, de economistas, de pessoas que estudam o futuro, de que os conflitos no futuro provavelmente se darão por causa da falta de água. Países que não possuem, entrando em conflitos com países que têm grande disponibilidade de água potável. Então, a escassez no futuro, né, pode aumentar esses riscos de conflitos. Quase metade do mundo pode ficar sem água até 2030, alerta a ONU. Então, tenhamos cuidado, tenhamos atenção. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Conservação, é-nos colocado, né, de que a Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Essa frase é muito importante para nós. Se o que a Terra produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele a emprega no supérfluo, o que poderia ser empregado no necessário. Aí fica a reflexão para nós, meus irmãos. Eu te convido a refletir. O que será que você, né, que nós estamos utilizando desse meio ambiente de maneira supérflua? O que estamos gastando à toa? O que não era necessário, que de alguma maneira eu estou utilizando e poderia, né, economizar, poderia não utilizar para assim contribuir com o meio ambiente. Nós vamos lembrar também da questão do desmatamento. Tudo que nós utilizamos vem de algum lugar. E para ser extraído desse local, muitas vezes é necessário desmatamento. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Desmatamento acontece só lá na Amazônia. Não. Desmatamento acontece em todas as regiões do nosso país e do mundo, né? A grande maioria do país do mundo é coberto por florestas. E as regiões que não são cobertas por florestas também têm o seu impacto e a sua degradação, mesmo que não tenham florestas. Então, de qualquer maneira, nós estamos interligados. O mesmo desmatamento que acontece por causa da criação de gado, né, por causa da agricultura, que às vezes acontece lá na Amazônia, tem um impacto importante nas regiões do sul do Brasil, por exemplo, né? As chuvas que acontecem na região do Sudeste, elas são produzidas principalmente pela evapotranspiração que acontece lá na floresta amazônica. Quando se desmata, a água das folhas das plantas não evaporam, né? Não evapotranspiram, e assim não formando as nuvens que se deslocam para o Sudeste e para o Sul, ocasionando a seca nessas regiões. Então, estamos todos interligados, meus irmãos. Temos que preocupar. Da mesma maneira que os espíritos se preocupam. Eles se preocupam com a botânica, como nos diz Emmanuel lá no livro Consolador. Esse departamento da natureza, campo de evolução, como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, através da assistência de seus mensageiros, desde os pródromos da organização do planeta, desde o início lá do planeta, né? Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina, quando aqui chegamos
tudo já estava pronto para nós, para utilizarmos, que possamos utilizar de maneira consciente. Em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Fica aí a mensagem dos Espíritos para nós. Lembremos-nos também, né, de todos os ciclos dos gases, o ciclo do CO2, que tem interferência no efeito estufa, no aquecimento global. Nós convidamos os irmãos também a estudar o que que é isso, né? O que que é efeito estufa, o que que é aquecimento global. Nós, se não, caso não se lembrem, né, estamos intimamente ligados e sofremos as consequências dessa poluição. A poluição da atmosfera através da utilização dos nossos veículos, através da produção das fábricas, através das queimadas, provoca o aumento do efeito estufa e a destruição de gases importantes da atmosfera, como, por exemplo, o ozônio, que protegem, né, que nos protegem da radiação solar. Então, a nossa vivência no dia a dia, ela causa impactos que voltam para nós de alguma forma se não direta, também indiretamente, né? Então, aí estão os gases do efeito estufa. Lembramos também, né, da extinção, que todos esses processos podem levar à extinção de diversos seres vivos, não só animais, mas plantas e outros seres mais simples da natureza, que são importantes para nós simplesmente por existirem, mas também porque, de alguma maneira, podem nos beneficiar. Muito ainda a ser descoberto, né, da natureza. Arthur Schopenhauer diz para nós de que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Então, tenhamos atenção, né? Principalmente aos nossos pets, aos animais de estimação que cuidamos no nosso dia a dia, a termos esse cuidado de não maltratarmos, de olharmos com esse olhar de amor para esses seres. Da mesma maneira, né? Porque a zoologia também é um objeto de atenção nos planos espirituais. Sem dúvida, ela o é. E aí, nós destacamos aqui, né, que os espíritos nos trazem. Procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado. Por quê? Porque nós responderemos perante as leis divinas pelo que fizermos, em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Somos responsáveis, individualmente ou coletivamente. E muitas das vezes das reações da natureza, dos grandes impactos, ou inclusive das pandemias, né, podem ser provas ou expiações coletivas, muitas delas resultantes das nossas ações com a própria natureza. E o lixo, né, meus irmãos, que está aí diretamente no nosso dia a dia. O quanto de lixo nós não estamos produzindo? Quanto tempo esse lixo demora a ser decomposto, retornar para a natureza, né? Porque vai retornar, mas às vezes vai demorar milhares de anos. Então, tudo que a gente consome de alguma maneira se torna lixo, se torna resíduo. E aí vai para algum lugar. Será que eu estou consciente de qual é esse lugar? Aqui na minha cidade, na minha região, para onde estão indo esses resíduos? É, Pergunta 728 do Livro dos Espíritos. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E como Lavoisier diz, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. De alguma maneira, tudo retornará para a natureza, mas a forma como vai retornar pode ser mais impactante ou menos. Então, aí está a nossa relação com essa questão dos resíduos e do lixo. Então, nos lembremos, é possível reutilizarmos, reduzir o consumo, reciclar, repensar a forma como nós agimos, né? E dessa forma, nós podemos sim contribuir. Aqui estão algumas sugestões, né, de atuações no nosso dia a dia. Nós podemos economizar água, nós podemos comprar produtos que são biodegradáveis, ajudar no cultivo de algumas áreas. Será que você já plantou alguma árvore na sua vida? Em algum local, em uma praça, em alguma região, na sua casa? Diminuir o uso de embalagens, né? Interessante aqueles supermercados que eles não oferecem sacolas plásticas, e mesmo assim, nós damos um jeito. A gente leva os produtos para casa, e utilizamos menos sacolas plásticas. Será que a gente não pode fazer isso sempre?
usar lâmpadas, né? Às vezes agora nem só as fluorescentes, mas também as lâmpadas LED, né? Que utilizam menos energia, que têm menos impactos. Comprar eletrodomésticos de menor consumo. Enfim, tem muitos, né? De a gente procurar aí na internet, a gente vai ter muitas sugestões para nós de ações que são simples, mas que podem ajudar o planeta. Reduzir o tempo do banho, ensinar as nossas crianças, né? Para já criar essa consciência ambiental. E lembrando, né, esse mês de junho, nós comemoramos no dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, será que você fez alguma coisa pelo ambiente hoje, né? Diga não ao tráfico de animais, reduza o consumo de energia, cuide bem do seu lixo, cuide das abelhas, cuidar dos recursos hídricos, preservar as árvores, evitar andar apenas de carro, e tem várias outras ações, né, meus irmãos? Para a gente finalizar, né, nós gostamos muito dessa frase, de que a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens. Quer dizer, vamos para Marte, vamos levar toda a população da humanidade, né, para Marte, e aí quando a gente destruir o nosso planeta, nós vamos para outro. Não é assim, né? Nós não vamos então procurar novas paisagens, mas a gente pode mudar a forma de fazer as coisas. Quer dizer, ter novos olhos, mudar o nosso olhar. Da mesma maneira que essa imagem. Alguns podem ver aí, né, um cachorrinho e um coelhinho. Se a gente mudar a nossa forma de olhar, a gente pode observar uma família, né, uma mulher, um homem e uma criança, e aqui um casal. Quer dizer, tem formas diferentes da gente olhar para as coisas que a gente sempre fez do mesmo jeito. E assim a gente vai conseguir contribuir com o planeta. Lembrando sempre, né? É, falando aqui do Brasil, né? Nossa bandeira como ordem e progresso é uma frase do Auguste Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Muitas vezes nós lembramos da ordem e progresso, mas nós nos esquecemos do amor. Não nos esqueçamos do amor, meus irmãos, por aqueles que estão na nossa família, pela humanidade como um todo, mas também por todos os seres da natureza, porque estamos interligados e no fim nós somos um só. Nós necessitamos uns dos outros. Então, amemos os animais, amemos as plantas, amemos a natureza e façamos a nossa parte. Muita paz, um abraço a todos e que Deus esteja conosco.